Olá, caríssimos, paz nos corações amigos que acolhem o nosso neste momento, nesse desafio bendito de substituir o nosso companheiro Henrique, responsável por este momento de estudo, esse encontro de estudos voltado para os companheiros da nossa casa, neste momento em que nós não podemos nos reunir presencialmente, mas que nós não deixamos de abraçar uns aos outros com as reflexões, antes feita de uma forma tão dinâmica, né? Em que nós podíamos nos reunir, nos posicionarmos. E o tema nosso hoje, Sentimentos Fraternos, nos traz de encontro a esse desafio. Como que nós podemos manter os nossos sentimentos? Como que nós podemos sustentar essa tarefa bendita, esse trabalho de encontrar uns com os outros, de discutir, de refletir sobre temas tão maravilhosos que são os temas de Jesus, as orientações de Jesus aos nossos corações. Um abraço ao Henrique, que ele se restabeleça logo e que a gente está aqui temporariamente, contando com o retorno dele. Se vocês retornarem aos estudos, ele vem em uma sequência de estudos, de livros, cada semana um livro específico. Ele já fez uma sequência de um mês inteiro, começou com Vida Feliz, fez reflexões sobre o Pão Nosso, Horizontes da Mente, Encontro Marcado. Na primeira semana de janeiro, ele fez uma reflexão em cima do livro Vida Feliz, e aí ele entrou nessa fase de refazimento. E a gente vai tentar aqui, então, refletir um pouco sobre um tema do Pão Nosso, como eu disse antes, sentimentos fraternos. Sentimentos fraternos. A nossa casa bendita que nos acolhe, Casa de Maria Nunes, Sociedade Espírita Maria Nunes, aos corações outros de outras casas de todos os cantos do mundo que possam acolher o nosso com a qualidade de ouvir, com a qualidade de refletir e, por que não dizer, de se posicionar em relação ao que a gente vem propondo aqui. Esperamos nós que com o tema de hoje, o desenvolvimento dos sentimentos fraternos em nós, que os irmãos possam sim utilizar esse espaço, este momento, para orientar, para pontuar positivamente aquilo que a gente pode melhorar nos nossos encontros agora virtuais. É muito interessante quando a gente procura trazer para o nosso dia a dia aquilo que Jesus nos ensina há tantos milênios, né? Há tantos séculos, há 2 milênios precisamente, como encarnado presencialmente entre nós, porque a gente sempre retorna ao mesmo ponto. Neste item, no livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, sob a orientação de Emmanuel, ao falar dos sentimentos fraternos, como em toda a obra, Emmanuel ele traz um trecho bíblico para que a gente possa refletir sobre ele. E ele traz, neste momento, uma carta, um trecho, eu esqueci o termo, parágrafo, capítulo, versículo, nossa, fugiu aqui, o nervosismo do primeiro dia, um versículo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e nesse versículo, Paulo se posiciona orientando ou esclarecendo os irmãos tessalonicenses sobre a postura, a conduta de um diante do outro, referente aos ensinamentos de Jesus, ao que Jesus nos traz como orientação. E aí, o que acontece é que ele se posiciona dizendo que não há nada contra a caridade fraternal, não há nada que ele venha dizer
que já não tenha sido dito, instruído por Deus e por Jesus, que é o amai-vos uns aos outros. A mesma posição ocupa Emmanuel diante de nós, nesta reflexão. O que poderia Emmanuel nos dizer sobre os sentimentos fraternos, sobre a prática da caridade que já não tenha sido ensinado por Jesus, que já não esteja inscrito em nós, nessa presença divina, nessa presença de Deus em nós? Porque Jesus, quando ele sintetizou todos os mandamentos e todos os ensinamentos dos profetas, ele deixou bem claro que tudo poderia se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós vamos pensar sobre sentimentos, sobre atitudes, sobre as nossas ações para com o nosso próximo, nós precisamos considerar o que espera de nós Jesus, o que espera de nós Deus, nosso Pai, e o que Jesus nos orienta. Porque quando nós buscamos o amparo, o apoio, o consolo, o esclarecimento de irmãos maiores, aqui no caso de Emmanuel, no plano maior, espírito livre, ele não vai trazer nada diferente do que o Cristo nos disse. Nada diferente do que não esteja inscrito em nossos corações enquanto filhos de Deus. Tem um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz uma reflexão sobre a perfeição, sobre a orientação de Jesus, o sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E nesse item, eu não vou me lembrar agora nem o capítulo, nem quem o trouxe, mas esse item chama o dever. E é muito interessante quando a gente começa a se esclarecer sobre o dever nosso, porque o que a espiritualidade nos orienta, esclarece, melhor dizendo, é o mesmo que Jesus. Nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, nós temos o dever de agir como filhos de Deus. Então, quando a gente fala na caridade, quando a gente fala em fraternidade, a gente precisa pensar nesta condição de filho de Deus. Por isso, quando Paulo orienta os Tessalonicenses, ele fala, não tem nada que eu possa dizer a vocês que não tenha sido instruído por Deus. Não tem nada de novo que eu possa mostrar a vocês que já não tenha sido mostrado por Jesus. E é muito interessante porque Emmanuel pontua algumas questões, alguns posicionamentos negativos que nós temos, que são antifraternais, são o oposto da fraternidade. Não precisa da gente descrevê-los aqui, porque é importante que cada um, inclusive, pense, né, naquele sentimento antifraternal que nutre. Mas entre todos eles tem o sectarismo, tem o egoísmo, tem esses entraves, essas batalhas, essas contendas, esses ciúmes que nós sustentamos uns com os outros, que nos afastam da fraternidade, do sentimento de fraternidade. E é muito interessante porque para construir este sentimento em nós, para sustentar, construir, na verdade, despertar, posto que somos filhos de Deus e como filhos de Deus temos o dever de exteriorizar aquilo que trazemos na alma, no ser. Ele fala que é o espírito de serviço. O espírito de serviço nos auxilia a exteriorizar esses sentimentos fraternais. O que é espírito de serviço? Aí a gente volta lá a Jesus. Jesus diz o seguinte, quem quiser ser o maior entre vós, que seja o servo de todos. Que sirva,
que trabalhe para o bem do outro. Então, quando a gente procura entender como que eu vou desenvolver esse sentimento fraternal em mim, eu vou buscar no trabalho com o próximo, no cuidado com o próximo, na atitude de amparo, de proteção, de orientação. Por isso eu fiz questão de salientar a postura de Paulo com os Tessalonicenses, que é o que dá base a essa reflexão de Emmanuel, e a postura de Emmanuel para conosco, que nos pede, inclusive, uma postura de uns para com os outros. Por isso, lá no início, eu disse que é um desafio bendito. Mas é um desafio, porque quando a gente se propõe a falar dos ensinamentos de Jesus, da espiritualidade maior, da essência divina em nós, é muito de nós que exterioriza. Então, nós ainda somos muito pequenos diante dessa proposta divina de cumprir com o dever de ser filho de Deus, de saber servir um ao outro, despertando em nós o amor, exercitando o amor. Porque caridade é amor em movimento. Falar no exercício do amor, exercitar o amor, aprender a servir, aprender a amar, aprender a não julgar. Porque o julgamento, ele é o oposto do exercício do amor. Quando nós nos posicionamos diante do outro julgando, nós abrimos mão da oportunidade de amar, de sermos fraternos e nos colocamos na posição do outro de uma forma negativa. É interessante quando nós nos propomos a aprender a ser filhos de Deus, a cumprir com o nosso dever, a aprender a amar dentro da proposta de Jesus, que nós vamos precisar o tempo inteiro estar nos desafiando. O tempo inteiro estar lutando contra si mesmo, as nossas tendências, as nossas más tendências e as nossas tendências impulsivas de julgar, de criticar, principalmente de criticar. Bom, então o grande desafio nosso é aprender a amar, é aprender a exercitar o amor em qualquer circunstância. E quando nós falamos de sentimento fraterno, falamos de servir, falamos de dever, o que nós precisamos prestar atenção no que desperta em nós. O que a gente está doando de nós? O que a gente está exteriorizando? Então, nesse tema de hoje, é interessante e importante que a gente volte lá, tá, gente? Livro Pão Nosso, item 10, Sentimentos Fraternos, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para que a gente possa, aí eu desafio, já que eu me propus a esse desafio de estar aqui substituindo o companheiro nessa tarefa bendita de refletir sobre vários temas, de levar essa reflexão aos nossos companheiros de jornada, eu desafio também. Pensar no sentimento fraterno, usar aquela técnica de Santo Agostinho, que todas as noites se perguntava o que tinha feito de bom e o que tinha feito de mal. Então, se posicionar assim em relação aos próprios sentimentos de fraternidade para com o outro. É chegar na noite, na quietude do seu quarto, entrar na quietude de si mesmo e perguntar quais foram os sentimentos fraternos que eu exteriorizei hoje. E quais foram os sentimentos não fraternos que eu exteriorizei hoje. Na orientação de Santo Agostinho, para a gente se conhecer a si mesmo, ele diz que a gente pode pedir ajuda para os nossos anjos guardiões, para Jesus, para um santo de preferência, para um amigo espiritual, não importa. Peça ajuda e tenha certeza que conseguirá. Então, para começar hoje, o estudo de hoje, com esse desafio da reflexão, esse desafio de cada um conseguir entender o que Jesus nos traz, o que a espiritualidade nos auxilia a compreender e a colocar na prática do nosso dia a dia, que é nosso dever enquanto filhos de Deus, sentimentos fraternos. Quais são os sentimentos fraternos que eu tive hoje? E quais foram os sentimentos não fraternos que eu tive hoje? O que eu posso fazer amanhã para melhorar?
Bom, é isso, companheiros. Aproveitem os sentimentos fraternos e se posicione nos nossos vídeos, colocando fraternalmente o que a gente pode melhorar. Olha como que é bacana. Aí cada um vai estar desenvolvendo em si esse olhar indulgente, esse olhar de ver o que tem de bom do outro e o que pode melhorar. Porque se a gente se posiciona dessa forma, tudo fica diferente. Não é, olha, isso tá ruim, isso não tá bom. Não. Se você fizer desta forma, vai ficar muito melhor. Neste exercício, você vai conseguir exteriorizar o que há de bom em você, refletindo sobre isso, pensando sobre isso, falando sobre isso. Então, um beijo em cada coração amigo que fez a caridade fraterna de nos escutar neste dia. Por favor, estamos aí, companheiros do Maria Nunes, companheiros de todos os lugares, vamos compartilhar as nossas reflexões, vamos refletir juntos e vamos crescer juntos. Um beijo em cada coração. Fiquem com Deus.